capítulo 37. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler o versículo 3, o 4 e o 5 somente, irmãos. Aleluia. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3, amém? Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? O Emanuel está dando amém lá, já está aprendendo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Podeis acertar? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio aqui que todos os irmãos que estão aqui já ouviram a história de José e conhecem a história de José. A palavra de Deus diz que Jacó amava mais a José porque ele era filho de Raquel e ele era filho da sua velhice. Ele era filho da mulher que realmente ele amava, né? Que um homem, igual o pastor Cláudio Duarte fala, o pastor fala que Raquel, acho que era uma mulher muito bonita, mas bonita demais, porque Jacó, ele trabalhou durante 14 anos para casar com Raquel. Primeiro que ele não tinha nada, ele não tinha posses, ele não tinha terra, ele não tinha dinheiro, então ele teve que trabalhar com o seu sogro Labão durante 7 anos. Ele achou que ia casar com Raquel e depois se casou ele com Lia. Ele então trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava. E ali a mulher dele, Raquel, na sua velhice, ela não podia ter filhos, a palavra de Deus fica, ela não podia ter filhos, mas Deus vai e abre a sua madre, e ela tem aqui José, e por isso que Jacó amava mais a José do que os outros irmãos dele, porque José também era filho da promessa de Deus. E a palavra diz que Israel fez uma túnica para ele de várias cores. Os seus irmãos o odiavam. A palavra de Deus diz que eles não podiam nem escutar José falar. Eles tinham ódio de José. E Deus vai dar sonhos a José. Deus deu sonhos a José. Os sonhos que José teve não eram os sonhos dele. Os sonhos que José teve eram os sonhos de Deus para a vida dele. E a palavra de Deus diz que quando José conta os sonhos para seus irmãos, como nós lemos aqui, eles o odiaram ele ainda mais. Você sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós temos sonhos de Deus na nossa vida, e eu quero dizer uma coisa para você aqui, talvez você não perceba como a palavra diz, mas todos nós temos sonhos de Deus, não nossos, na nossa vida, para se cumprir. E muitas das vezes, esses sonhos nós não entendemos, e muitas vezes nós não lutamos para que esse sonho aconteça, porque apesar do sonho ser de Deus, nós temos que nos esforçar para que esse sonho venha se cumprir sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que eles o odiaram, a sua própria casa, a sua própria família o odiou por causa dos seus sonhos. E José podia estar pensando assim: poxa, mas esse sonho é um sonho que vai ser uma bênção na nossa casa, é um sonho que vai ser uma bênção na nossa família. Mas os seus irmãos não conseguiam nem olhar para José. E a palavra de Deus diz que então Israel, Jacó, que foi trocado ali seu nome para Israel, Israel manda José olhar o que estava acontecendo, aonde os seus irmãos estavam cuidando das ovelhas. E a palavra de Deus diz mais à frente, que você pode ler, que José estava a caminho procurando seus irmãos, e eles o avistaram de longe. Falaram: olha lá vem um sonhador. E tramaram contra a vida de José e falaram assim: vamos matá-lo. Mas só que um deles se levantou assim: não, que o sangue dele não seja sobre nós. Então o que eles fizeram? Eles pegaram ele, julgaram ele numa cisterna, rasgaram a sua túnica que seu pai tinha dado,
e estavam tramando para matá-lo, mas eles não deixaram, um deles ali se levantou e não deixou que matasse José, e José então foi vendido como escravo. O irmão, os seus próprios irmãos, o venderam como escravo para o Egito. Ali José chega na casa de um chefe da guarda do Egito, chamado Potifar, e ele começa a trabalhar para esse homem, e ele vê o talento de José, e tudo, a palavra de Deus fala que tudo que José tocava, prosperava. Tudo que José tocava, prosperava. Agora José me fala uma coisa, José, você vendo que você foi vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo, mas José não tinha no coração que ele era um escravo. Mas você vê, se você for vendido por seus irmãos como escravo, José podia simplesmente falar assim: ah, meus irmãos me venderam, meu pai me esqueceu, eu não vou mais servir a esse Deus, eu não vou mais buscar ao Senhor, eu vou deixar de ser justo, eu vou viver de qualquer maneira, mas não. José chegou ali na casa do seu senhor, ali Potifar, e a palavra de Deus diz que ele fez o seu melhor, e ali o seu rebanho prosperava, tudo que ele tocava prosperava. Você sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, nos dias de hoje, sabe o que elas pensam? Elas pensam assim: eu vou trabalhar numa empresa, eu não estou nem aí para o meu patrão, eu não estou nem aí para aquela pessoa ali que está me mandando, para o meu encarregado. Não, você tem que fazer o seu melhor. José fazia o seu melhor, porque a palavra diz: faça tudo de melhor que você puder, como se estivesse fazendo para o Senhor. Colossenses está escrito isso. O apóstolo Paulo fala assim: se o seu senhor, se o seu patrão, a empresa que você trabalha, for de uma pessoa crente, você vai honrá-la. Mas se a empresa que você trabalha for de uma pessoa que é descrente, for de uma pessoa que não acredita em Deus, honre ainda mais. Você sabe por quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque aí eles vão ver que você é um servo do Senhor, e isso vai transmitir sobre a vida dessas pessoas, e isso vai abençoar a sua vida. Porque tem pessoas que falam assim: eu não vou trabalhar nessa empresa, amaldiçoa a empresa, amaldiçoa o patrão. Não, você está lá porque você é luz, você está lá porque a sua empresa vai prosperar através de você. Você está lá não para esperar acontecer, porque você é diferente, você é filho do Deus vivo, você está lá para isso. E José fazia seu senhor, ela trama contra José, e levanta ali um falso testemunho, que José vai preso, sendo que José vai para a prisão. E lá na prisão, José também servia como servia o seu senhor rico, assim José servia lá na prisão aqueles que estavam presos. Você sabe o que acontece, irmãos? Quando eu li essa palavra, quando eu estava meditando nessa palavra, você sabe que eu vejo nisso? Percebe que não existe lugar, não importa o lugar, não importa a situação que você está, não importa o lugar onde que você está colocado, nem a situação. O importa é o que você carrega. Você carrega sonhos de Deus na sua vida. Você que vai fazer o lugar ser transformado, porque você é luz. Assim foi na vida de José. José estava na prisão, ele podia ter largado tudo, ele podia ter deixado o seu Deus para trás, esquecido desse Deus. Mas a primeira coisa, quando José foi vendido, ele ficou triste, ele ficou abalado. Porque que sentimento que é esse? Você ser vendido, você ser traído, assim como Jesus também foi vendido. A palavra de Deus fala que José foi vendido por 20 peças de prata. Como é ser vendido? Como é você ser vendido? Como é você ser traído? Mas uma coisa ele não perdeu, ele pode ter perdido tudo, mas uma coisa ele não perdeu, que foi a sua identidade em Deus. Uma coisa que nós temos que a cada dia guardar, a nossa identidade em Deus. Quando o rei Nabucodonosor entra lá em Jerusalém, lá em Judá, e ele leva cativo toda aquela população, e ele pega aqueles jovens, Daniel, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pega aqueles jovens e ele leva para a Babilônia,
aqueles jovens ali, eles não perderam a sua identidade, porque a palavra de Deus diz que eles não se contaminaram com os manjares do rei. A palavra de Deus diz que eles oravam 3 vezes ao dia para o seu Deus. A palavra de Deus diz que eles não se curvavam diante da imagem do rei, que eles não se curvavam diante da imagem daquele Senhor, porque eles tinham um Deus a quem eles temiam. Então, irmãos, o temor do Senhor na vida de José, na vida daqueles jovens, na nossa vida, é o princípio da sabedoria do homem, é o temor do Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor sobre a nossa vida, os sonhos de Deus que está sobre a nossa vida, porque você pode até pensar que não, mas você tem sonhos de Deus para a sua vida. Talvez eles não se cumpriram, mas a culpa não é de Deus, talvez a culpa é própria sua mesmo, porque nós não entendemos os sonhos de Deus na nossa vida. Aqueles homens, eles não se curvaram diante de ídolos, e eles foram exaltados pelo seu Deus. Quando eles passaram por fornalhas, eles foram livres. Quando eles caíram em covas de leões, eles tiveram livramento. Deus quer dar livramentos para aqueles que a cada dia buscam que os teus sonhos de Deus sejam realizados na nossa vida. Nós temos sonhos, pessoas têm sonhos, fala assim, eu posso ter um sonho de ser maior do que alguém, de ser mais do que alguém, mas José não tinha aquele sonho. Ele não queria ser mais do que os seus irmãos, ele não queria ser mais do que ninguém, ele apenas queria que os sonhos de Deus se realizassem sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz então que Faraó tem um sonho. A palavra de Deus diz que Faraó tem um sonho. Aleluia. Ô Pedro, abaixa só um pouquinho o retorno para mim. Faraó tem um sonho e aquele sonho o perturba. E a palavra de Deus diz que lá na prisão tinha o padeiro e o copeiro de Faraó, que José tinha interpretado um sonho dele, que o copeiro ia sair e ia voltar a servir o rei, e o padeiro ia sair e eles iam mandar matá-lo. E o copeiro lembra que José interpretou o sonho dele. Naquele momento, Faraó já tinha reunido os feiticeiros, os magos, todos aqueles que tinham ali, ao redor ali do seu reino, para decifrar o seu sonho, e ninguém pôde interpretar o sonho do rei. Mas José, aí ele conta o sonho para José, que ele via na beira do Nilo 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras consumiam aquelas vacas gordas. E José diz para ele assim, esse sonho, Deus que dá a interpretação. Essas 7 vacas gordas serão 7 anos de abundância e fartura, mas as 7 vacas magras serão 7 anos de seca e fome. Olha só onde que Deus levou José. Olha só se José tivesse desistido quando ele foi vendido como escravo. Olha só se José tivesse desistido quando a mulher de Potifar se levantou contra ele e levantou falso testemunho, e ele foi preso e ele foi para a prisão. Você sabe o que acontece? Ele não desistiu porque ele creu na promessa de Deus sobre a vida dele. Tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, já largam a sua bênção. José, ele era árvore frutífera, aonde que ele passava, produzia, aonde que ele passava, dava fruto. E os seus irmãos o tiraram de sua casa, os seus irmãos não quiseram mais a árvore frutífera. Quando José chega diante de Faraó, e ele dá a interpretação do sonho, Faraó coloca ele como governador do Egito. Olha que coisa tremenda, José, ele ficou como governador, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, e naquela época, o Egito, ele era a maior nação que existia no mundo, e José ali está como segundo, ele mandava em tudo, ele tinha, não era tudo que ele precisava lá no governador, não, a maioria das coisas, ele podia bater o martelo lá e estava decretado, José mandava, e ali José ajunta nos celeiros durante 7 anos, e quando chega o ano da seca, e quando chega o ano da fome, o ano da morte, os 7 anos de sequidão, o Egito tem comida para sustentar o mundo inteiro. Porque se você for ler na história, aqueles 7 anos de abundância, aonde que José plantou, e aonde que juntaram nos celeiros,
aqueles alimentos que estavam guardados ali, alimentou o mundo durante aqueles anos de seca, aqueles anos de fome. Então, quando você olha os sonhos de José, que ele passou, o que ele passou até chegar ali no Egito e ser governador e conseguir ali, com a sua sabedoria que estava em Deus, ajuntar para que o mundo não perecesse, você vê que coisa tremenda. Aí os seus irmãos que venderam ele como escravo vêm e voltam ao Egito, porque precisavam de comida. Porque o único lugar, pastor André, que existia comida naquela época era no Egito. E os seus irmãos voltam então e vêm ao Egito e para comprar comida, e José conhece que eram seus irmãos, ele vê que eram seus irmãos, que estavam ali e precisavam de comida, e precisavam de alimento. Aí José entende o propósito de Deus, aí José entende o que Deus queria fazer. Muitas das vezes nós não entendemos, talvez você pode passar momentos na sua vida, por situações na sua vida, porque que você pode estar sofrendo, pode estar doendo, pode estar te machucando, mas não existe um propósito sem dor. Não existe um cumprimento de uma promessa sem você lutar. Se você não lutar, você não vai alcançar a sua promessa. Deus, ele te deu o sonho, Deus, ele te deu a promessa, ele tem o sonho sobre a sua vida, ele tem a promessa, mas você tem que arregaçar as mangas e lutar para buscar os seus objetivos, os teus sonhos, para que eles venham acontecer sobre a sua vida. Você tem que lutar, irmãos, você tem que buscar. José, ele buscou isso sobre a vida dele, ele foi obediente a Deus, ele foi obediente ao seu patrão, ele foi obediente sendo prisioneiro e sendo escravo, porque ele sabia que Deus iria exaltar ele no tempo oportuno. Ele foi levado daquele jeito, aquele propósito, tudo que ele passou foi para salvar a sua família, o seu pai, a sua casa da fome que veio sobre aquela terra durante aquele tempo. E a palavra de Deus fala que então José ali, depois de ter se revelado aos seus irmãos, traz o seu pai para o Egito, traz toda a sua família para o Egito, e eles vivem ali na terra de Gósen durante muitos e muitos anos. A palavra de Deus diz, fala que José viveu 110 anos, e todo aquele povo ali vem para o Egito, e ali o faraó dá ali eles terra, eles criam gado ali, e a palavra de Deus fala que eles multiplicaram ali grandemente. Mas por quê, irmãos? Porque ele creu que a promessa que Deus fez sobre a vida dele, que a palavra, os sonhos de Deus que estavam sobre a vida dele, ia se cumprir, mas se ele lutasse, se ele prosseguisse, se ele não ficasse olhando para trás, e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Aí a palavra de Deus diz mais à frente que a fidelidade de José fez ele prosperar. Você tem sonhos sobre a sua vida, você tem planos. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11: assim diz o Senhor, eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você pode estar confuso agora, você pode estar temente agora, você pode estar pensando no que você vai fazer, mas olha que Deus está dizendo para você nessa noite, meu amado. Deus sabe os planos, os sonhos que Ele tem sobre a sua vida. É Deus que está dizendo isso, você entendeu, irmão? Deus sabe os planos que Ele tem sobre a sua vida, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pode, meu irmão, estar passando pela fornalha, pode estar passando na cova dos leões, pode estar caído dentro da cisterna, mas os sonhos de Deus que estão sobre a sua vida, eles vão se cumprir. Queira o Egito ou não, queira a Babilônia ou não, queira o mundo ou não, os sonhos de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Os sonhos de Deus se cumpriu sobre a vida de todos os seus servos, todos aqueles que creram, que buscaram, que acreditaram no Senhor. Daniel esteve na Babilônia, ele foi cativo para a Babilônia, ele não
mudou a sua identidade, eles não conseguiram tirar de ti a sua identidade. E a palavra de Deus fala que a Babilônia, que era muito grande, a Babilônia caiu pelos medos e os persas, mas Daniel continuou de pé, porque não tiraram o governo de Daniel. A palavra de Deus diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, os sonhos que Deus tinha colocado para eles, a obediência, tudo aquilo que eles tinham no Senhor, no seu coração, de não se curvar diante de homens, diante de estátua do rei. A palavra de Deus diz que eles foram maior do que a Babilônia. Faraó era o maior governante que existia no mundo. A palavra de Deus diz que José foi maior do que o Egito, porque se não fosse José, o Egito tinha morrido de fome. Você já pensou nisso, irmãos? Os sonhos que Deus tem para nós, não é só para nós. O sonho que é seu, que você sonha para você, ele é seu. Ele vai beneficiar somente você às vezes, talvez. Mas os sonhos de Deus, ele vai beneficiar, ele vai ajudar aqueles que estão em volta de você, aqueles que estão ao redor de você. Você sabe por quê? Quando você é árvore frutífera como José, a árvore frutífera, ela traz benefícios para todos que estão ao seu redor. E é assim que os sonhos de Deus se cumprem na vida daqueles que creem que vai se cumprir, daqueles que lutam para que o sonho de Deus, não o nosso, venha se cumprir sobre a nossa vida. E quando nós somos, irmãos, árvore frutífera, como nós somos um com Deus, com Jesus, tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você sonha, é aquilo que Deus quer te dar, é aquilo que vai se realizar sobre a sua vida. Você pode ter certeza disso. Tudo aquilo que você quiser é aquilo que Deus quer te dar, porque você sonha os sonhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e os sonhos dele são maiores que os nossos. Ele quer nos dar o de melhor. Você pensa algo, mas Deus quer te dar além daquilo que você está pensando. Então, irmãos, vale a pena, sabe o quê? Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus, ele vai te tirar. Não é sempre que nós vamos vencer, não é sempre que nós vamos ganhar, mas tenha certeza que o momento de exaltação sobre a sua vida vai vir, assim como veio sobre a vida de José, assim como veio sobre a vida de Daniel, assim como veio sobre a vida de Neemias. Pedro estava no barco e falou com Jesus, não tem nada, nós não pegamos peixe. Jesus faz, entra no barco e lança a rede, Jesus disse assim, lança a rede. E a palavra diz que a rede veio cheia, a ponto que o barco estava indo a pique, estava quase afundando, e Pedro teve que distribuir com seus concorrentes todos ali. Você sabe por quê? Porque aquele sonho ali, quando ele foi pescar, ele queria pescar para ele, mas quando Jesus mandou ele pescar, ele teve que distribuir para todos ali, porque quando o sonho é de Deus, quando é a palavra de Deus, todos que estão à sua volta vão ser abençoados, todos que estão à sua volta vão ser tocados. Aleluia! Não é diferente quando nós vemos a vida de Abraão, quando Deus fala assim, Abraão, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia é uma coisa muito tremenda. Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você tem uma intimidade com Deus, Deus começa a te revelar algo na Bíblia. A Bíblia não é como qualquer livro que você lê. Eu posso pregar nessa palavra aqui hoje aqui, amanhã vem um outro irmão aqui e prega aqui de uma maneira totalmente diferente, né, irmã Carla? A Bíblia é um livro revelado, porque é Deus que está falando. É uma coisa tão tremenda. Quando eu vejo Abraão, Deus fala assim, Abraão, sai da sua terra. Aí, para onde que eu vou? Aí Abraão foi para o deserto. Aí eu fui entender por que Deus manda Abraão, pastor André, para o deserto. Você sabe por quê? Porque Deus queria um lugar que tivesse espaço para fazer milagre. Deus não queria mandar ele para um lugar onde não tivesse nada, para um lugar onde que já tivesse tudo, que tivesse água, que tivesse as campinas, que tivesse o gado todo ali prontinho. Não, Deus mandou ele para o deserto onde que é um lugar que se vive em extremos. Deus mandou ele para o deserto, porque Deus queria um lugar para fazer milagres. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 43:19, vede que eu faço uma coisa nova, eis que vem a luz agora e não percebes, farei brotar rios no deserto. Olha só o que Deus fala, aleluia.
farei um caminho novo no deserto e rios no ermo, aonde que não tinha possibilidade de ter água, aonde que não tinha possibilidade de ter um caminho, Deus colocou para abençoar o teu servo que creu na promessa, que creu nos sonhos de Deus sobre a vida dele. Nós temos, irmãos, que acreditar e ser fiel a Deus até o fim, para que Deus, em tempo oportuno, venha abençoar a nossa vida. A vida hoje talvez esteja difícil para você, eu não sei o que você está passando, talvez hoje esteja complicado, esteja doendo, mas eu quero dizer uma coisa: fidelidade com Deus vai te levar em lugares que você jamais iria imaginar de estar. A intimidade com Deus vai te levar a um nível que você jamais acharia que poderia chegar, porque Deus, é como diz a tua palavra, Ele faz uma coisa nova. Aonde não tem vida, Ele leva a vida. Aonde não tem a esperança, Ele leva a esperança. Aonde não tem a cura, Ele leva a cura. Ele quer fazer isso, mas nós temos que muitas das vezes sonhar os sonhos de Deus, não os nossos sonhos. Muitas das vezes os nossos sonhos são delírios. Então sonhe, irmãos, os sonhos de Deus. Trabalhe nos sonhos de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não sei qual que é o sonho que Deus tem sobre a minha vida. Busque ao Senhor, Deus vai te revelar os sonhos que Ele tem sobre a sua vida. E quero dizer para você que os sonhos que Deus tem para a sua vida, no momento que ele se cumprir, que você lutar e ele se cumprir, os sonhos de Deus que tem sobre a sua vida vai abençoar toda a sua casa, toda a sua família, todos aqueles que estão à sua volta vão ser abençoados por causa da sua vida, por causa dos seus sonhos. Amém? E a palavra de Deus diz que José, então, ali sendo governador, Faraó coloca ele ali como governador, e ele dá uma esposa a José, a Zenate, e ele tem 2 filhos. Gênesis 43, deixa eu ver se é 43, 41, Gênesis 41, aleluia. Aleluia. Gênesis 41, versículo 51 e 52. E essa esposa que José tinha, dá a ele 2 filhos. E isso também, irmãos, é uma revelação de Deus. Olha só que coisa tremenda. Gênesis 41, versículo 51 e 52. Chamou José, o primogênito, Manassés, e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha só o coração de José, como estava em Deus. José, primeiramente, ele coloca o nome do primeiro filho dele de Manassés, porque Manassés significa Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Tudo que José passou na casa do seu pai com seus irmãos, o seu tempo que ele foi escravo, que ele foi vendido, que ele ficou na prisão, até ele chegar ao trono do Egito, Deus, aquilo não tinha mais peso sobre a vida de José, ou seja, José perdoou. Isso é uma palavra muito forte, irmãos. José, ele estava perdoando. Quando ele dá esse nome ao seu filho, ele perdoa os seus irmãos por tudo o que eles tinham feito com ele. Uma coisa, irmãos, que muitas pessoas, que muitos crentes não entendem, é que o perdão é uma arma poderosa, é que o perdão é a maior arma que o crente tem nas suas mãos. O diabo tem medo do crente que perdoa, o diabo tem medo do crente que sabe perdoar, porque isso é exemplo do nosso Senhor Jesus. Se você perdoa, você quebra
muitas barreiras, você quebra muitas correntes e muitos grilhões, muitas coisas que te atrapalham, você é quebrado sobre a sua vida. E José, ele entendeu que tudo aquilo que fizeram com ele, que disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Não quer dizer que ele tinha esquecido, tinha saído aquilo da memória dele, mas tudo que eles fizeram não tinha um peso mais sobre a vida de José, porque José perdoou todos os seus irmãos. José perdoou todos aqueles. Então, assim, José coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés. E quando ele coloca o nome do seu segundo filho de Efraim, ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra onde que ele sofreu, Deus o prosperou. Então, quando você perdoa, Deus te prospera em todas as áreas da sua vida. A vida de José, ele foi próspero em todas as áreas da sua vida. José era próspero, na sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, nas suas finanças, tudo que José tocava, ele era próspero, porque ele sabia perdoar. Então você tem que saber praticar Manassés na sua vida, para que Efraim venha transbordar sobre a sua vida. Amém? Diga para o seu irmão assim, Manassés está sobre a sua vida, e Efraim está chegando sobre a sua casa. A prosperidade, irmãos, está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas tira do seu coração toda a mágoa, todo o rancor e perdoa, para que a prosperidade, para que tempos de abundância venham estar sobre a sua vida. Deus quer fazer grandes coisas acontecer sobre a vida dos crentes. Muitos não recebem porque não perdoam. Muitos não prosperam porque guardam no seu coração. E o apóstolo Paulo fala que quando nós guardamos a mágoa, quando nós guardamos o rancor, quando nós perdoamos, aquilo cresce, é igual a erva daninha, que ela cresce, ela vai crescendo e vai tampando os muros. Nós temos que cortar isso do nosso coração e aprender a perdoar. Para ser crente vitorioso, tem que saber perdoar. Para ser crente próspero, para ser crente vitorioso, tem que perdoar, assim como fez José. Amém, irmãos? Nós temos que ter o nosso coração obediente e buscar na palavra de Deus esse entendimento de praticar Manassés, para que Efraim venha transbordar sobre a nossa vida. Olha que coisa tremenda, tudo tinha um significado, não é, pastor Carlos? O nome dos filhos, José dá o seu nome Manassés e Efraim, porque tinha um significado sobre a vida dele, tinha um significado ali naquilo ali. Deus, os sonhos de Deus, irmãos, eles só não realizam sobre a nossa vida se nós não quisermos, se nós não aceitarmos, porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele não nos coloca sobre a parede para que o sonho dele venha a ser realizado, não. Ele tem um sonho, ele quer que seja realizado, mas basta que nós trabalhamos para isso acontecer sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Nós temos que buscar a cada dia isso sobre a nossa vida. Deus quer fazer coisa nova. A palavra de Deus fala, eis que agora eu faço uma coisa nova. Deus tem grandes coisas para fazer ainda sobre a nossa vida, sobre essa geração, irmãos. Deus tem grandes coisas para fazer, mas nós temos que a cada dia, sabe fazer o quê? Ser como José, lutar pelo nosso propósito. Sabe por quê? Porque até chegar na promessa de José, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele foi humilhado, ele apanhou. E assim também na nossa vida. Talvez você está apanhando agora, está no meio do caminho. Aguenta mais um pouquinho que você vai chegar lá. Aguenta mais um pouquinho, irmão, que está quase chegando lá. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque pessoas que estão em volta de você vão ser abençoadas e vão ser tocadas pelo Senhor Jesus e vão conhecer o Senhor Jesus através da sua vida, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de passar para